quem ainda não me conhece, eu sou o Carlos Frias, deve estar passando sozinho. E sou vice-presidente da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, também sou representante do Fórum Brasileiro de IoT. E em 2019, nós saí do governo, da esfera governamental, e criei uma consultoria que trata das questões de desenvolvimento de cidades inteligentes, IoT e as tecnologias de fato que estão desenvolvendo para isso. Mas a Smart Freeze não é só uma consultoria. A Smart Freeze, ela é um grupo de especialistas de alto renome e ela tem no sua composição universidades, parques tecnológicos, agentes governamentais, empreendedores, especialistas de fato que trabalham nesse setor, e nós compomos o que a gente chama de inteligências livres, ou os pensadores livres, daí vem o nome Smart Freeze. Bom, vou trazer um pouquinho da nossa composição de trabalho, eu vou pegar um pouco dessas metas, tentar atingir tudo. Se eu não conseguir atingir, eu vou pedir que o pessoal me avise, quando tiver uns 20 minutos eu paro e a gente conversa depois, tá? Bom, um dos pontos focais é metas e indicadores. Toda vez que a gente fala de cidades inteligentes, como chegar em cidades inteligentes, tem algumas coisas para a gente pensar previamente, né? E os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, né, são a base. Então, todo e qualquer município, quando pensa em cidade inteligente, está tendo uma base com os objetivos sustentáveis. Segundo, as normas, e a ISO 37122 é a norma que vai comandar o conceito de cidade inteligente, porque eu preciso mensurar, preciso identificar até onde fui quando implementei uma cidade inteligente de fato. Então a ISO está aí para isso. E eu tenho que mensurar resultados. E mensurar resultados significa, no conceito de cidades inteligentes, é o fator humano, né? E aí como o ser humano, de fato, ele chegou a ser atingido nesse desenvolvimento. Então, os indicadores de desenvolvimento humano. E então, chega-se num conceito de normas e padrões de certificação. E aí eu tenho que destacar que tem 3 normas principais no país, a ISO 37120, né, que é a sustentabilidade e qualidade de vida da cidade, a 37122, que é o indicador de cidade inteligente de fato, e cidades resilientes, 37123. Tem um grupo no Brasil que trabalha com isso, que é o CE 268 da BNT. Então, quando a gente está transformando uma norma internacional, uma ISO e uma IBR, a gente tem uma validade para poder identificar cidades inteligentes. E o mais importante, né, uma norma permite que a gente certifique. Então, uma certificação de uma cidade precisa ter algumas normas. E eu tenho que dar parabéns a Paulo Medeiros, da Casa Civil do Distrito Federal, que abriu um desafio, e aí no dia 28, vai acontecer aqui em Brasília, o primeiro fórum para certificação de cidades inteligentes, e Brasília vai ter a primeira certificação de cidades inteligentes de fato, né, por uma ISO internacional. Então, ao GDF e à Casa Civil, meus parabéns, porque esse é um grande desafio e pode ser o primeiro modelo brasileiro. Seguindo, nos conceitos, a gente fala de tecnologias aplicadas, tem uma transformação extremamente potencial, e sem ela as empresas e o governo, ou qualquer um que queira falar de cidade inteligente, tem que estar entendendo. Primeiro, a internet das coisas, né? As coisas conectadas e aí fazendo uma cidade conectada. Segundo, Big Data. As coisas estão em volumes de dados massivos. Terceiro, análise de dados. A análise de dados passa para o conceito desses dados massivos, porque eu tenho a condição de tomar uma decisão sobre o que acontece nos municípios. Quarto, computação nas nuvens. Eu tenho serviços não no local, mas na nuvem, em qualquer lugar do mundo. Inteligência artificial. Toda e qualquer ação de uma gestão pública passa a ter base no algoritmo, que é a inteligência artificial. E não é o ser humano que vai tomar a decisão, mas é o cara que construiu o algoritmo de inteligência artificial. E esse é o novo profissional, e essa é a nova base de toda e qualquer empresa e do próprio governo. Aprendizagem de máquina, aquelas coisas, as coisas que a gente colocou, toma uma decisão pela gente, e aí então a gente tem realmente uma questão de internet conectada e cidade inteligente. Fora isso, tudo tem que ser conectado, tudo tem que ter um padrão, tudo tem que ser interoperável. Porque no momento que começa a adquirir uma tecnologia ou outra, elas têm que funcionar integradas. E tem que ser seguras. Eu preciso saber da verdade se aquele dado, se aquela informação realmente foi uma informação verdadeira e segura. Eu posso confiar nisso. E aí, blockchain é a base. Segurança cibernética, né?
prevendo ataques cibernéticos, toda e qualquer tecnologia tem que pensar nisso, e eu vou ter níveis de risco associados a qualquer projeto de cidade inteligente no país. Bom, o que eu quero dizer com isso? Se os empresários, se o governo não tiver uma competência técnica nessas tecnologias que eu acabei de mencionar, nós estamos perdidos, porque essa é uma nova revolução. Então, nem todas as empresas de tecnologias estão nesse nível, nem todo o governo está nesse nível. Isso significa capacitar todo mundo, gestores, especialistas, empresários, para chegar nesse nível de cidade inteligente. Só então nós teremos, de fato, uma cidade inteligente. E o contexto de Brasília é que Brasília não é só o plano piloto, nós temos aqui conectadas várias cidades pequenas, né, que não têm a infraestrutura de Brasília. Eu tenho várias cidades conectadas ao Distrito Federal, que são dos estados próximos, Minas Gerais, Goiás, que vão interferir no mecanismo de circulação econômica e que vão utilizar os recursos de uma cidade inteligente. No momento que Brasília se torna uma cidade modelo inteligente, uma capital inteligente, que esse é o grande desafio, nós temos um modelo que precisa ser seguido pelo país. E, consequentemente, o fluxo e sistema econômico de Brasília vai mudar, né? E pode piorar a situação de cidades vizinhas ou melhorar de acordo com o plano que for traçado e como as nossas empresas vão interagir. A gente pode ter empresa local fornecendo tecnologia e trabalhando, como eu posso ter empresa não local, simplesmente importando tecnologia e serviço de trabalho. E esse é o desafio que a gente tem quando fala em cidade inteligente. Plano mestres, eu tenho que ter uma série de modelos novos, e aí começa com o primeiro modelo, parceria público-privada. No Brasil todo, no país todo, não é só o governo que faz cidade inteligente, eu preciso ter um associado que faça isso acontecer. E o ente privado entra nesse ponto, principalmente no conceito tecnológico. Depois, um plano diretor, uma transformação do que é o plano diretor atual para um plano diretor de tecnologia da cidade inteligente, que vai envolver todos os planos setoriais, mobilidade urbana, urbanização e outros processos de saneamento e tudo mais, educação, tem que estar no plano diretor de cidade inteligente. Olha que tem uma construção aqui que é extremamente difícil, não se faz só por uma pessoa. E por fim, eu tenho que guiar isso através de um plano mestre. Sem um plano mestre adequado, pensado, não se faz cidade inteligente. E esse plano mestre não surge do dia para a noite e não é só com um ator, mas é esse conglomerado de atores, governo, esfera estadual, esfera distrital, empresários, cidadão, participando e formando o que a gente chama de plano mestre. Então, é um processo multi-stakeholder. Se esses interessados não estiverem participando de alguma forma, colocando o processo a acontecer, não vai acontecer nada de cidade inteligente. Aqui também tem que parabenizar em Brasília o CODESE, que está ajudando a desenvolver esses projetos de cidades inteligentes do Brasil. E a questão é que as tecnologias mudaram de um parâmetro de 2010, que era rede inteligente, a gente estava para um parâmetro de internet das coisas, e eu tive a grata satisfação de poder trabalhar para o governo federal até 2018 e conseguir mapear no mundo todo como isso estava acontecendo, como é que essa revolução acontecia, e aí a gente vê um conceito hoje começando a ser aplicado no Brasil, mas que lá fora já acontece há muito tempo, né? E realmente é uma integração de empresas, governo, cidadão, para poder acontecer a tal da cidade inteligente. Pela rede brasileira e pela Smart Freeze, pelo Fórum IoT, a gente criou um modelo que fosse aplicado para qualquer município, né? Para pequeno, médio, grande, e entendendo que a maioria dos municípios no país não tem a condição de pegar milhões, jogar no seu caixa e começar a construir cidade inteligente. Não é preciso fazer assim. Então, um modelo que você possa estruturar e gradativamente você ir se tornando uma cidade inteligente, baseado no plano mestre, baseado no plano de ação e pelo plano diretor da cidade inteligente. E o óbvio é que isso envolve todo e qualquer cidadão, todo tipo de qualquer tecnologia. Aqui vocês veem um compêndio de algumas tecnologias que estão ligadas a uma ativação da cidade inteligente. Então, tem pessoas sempre associadas, tem empresas associadas e tem resultados pelas tecnologias que serão colocadas nesses projetos. O que a gente chamou de núcleo de ativação e sustentabilidade da cidade inteligente começa com uma estrutura básica, né? Data center, data server, centro de operação integrada, estratégia de gestão de decisão, uma sala de decisão, simulação da realidade virtual, internet das coisas, coworking. Então, são algumas coisas que já existem em alguns municípios, em alguns parques tecnológicos, que geralmente ficam
dentro dos parques tecnológicos, ficam numa área específica. Mas a ideia é que o cidadão participe desse processo ativamente. A ideia é que o empresário participe desse processo ativamente e mude o conceito de cidade inteligente a partir da prática e capacitação de todos. Ok, obrigado. Bom, há uma ideia de quantas tecnologias a gente pode trabalhar no município, mais de 46 tipos tecnológicos. Eu preciso ter um ambiente que seja escalável, eu preciso ter um formato que possa ser adequado para qualquer município, eu preciso ter uma unidade gestora, eu preciso ter alguém, tanto do governo, trabalhando nesse conceito, quanto de uma comunidade que vai participar. O CODESE, hoje, no Distrito Federal, tem a representação do que seria hoje uma unidade multidisciplinar, a exemplificação. Tem que ter uma ação de um líder. Aqui o nosso governador Ibanez é o nosso líder, entre aspas, para os outros municípios pequenos ao redor também precisam de líderes, precisam entender como acontece esse conceito. Eu preciso ter uma certificação. A rede tem um modelo de certificação, que a ISO, baseada também na ISO, que tem vários parâmetros para certificar o que é de fato uma cidade inteligente. Big Data, conexão, informação estruturada e o que a gente consiga definir como uma rede. Né? Porque a ideia não é isolamento. Você constrói ou construir cidades inteligentes em redes. Onde uma competência você não tem, pela rede você obtém de outro local. E assim, sucessivamente, a gente consegue fazer uma cidade inteligente acontecer. Unidades adaptáveis, que é um modelo. E a partir do modelo começam a surgir as capacitações específicas. Aqui, passando rapidamente, as tecnologias envolvidas com um ambiente desses. E quando a gente pensa em tecnologias, COI, data center, centro de operação, comando e controle, percebe-se que isso é um espaço para muita gente, que é um espaço de oportunidade para muita gente. Desde a confecção, desde o laboratório de internet das coisas, com várias tecnologias, insumos empresariais, até as áreas de convivência, e espaços públicos, onde o cidadão possa entender, aplicar e saber se aquilo realmente atende à necessidade do cidadão. E aí que vem os modelos de ambientes de demonstração abertos. Eu tive o prazer de criar 2 ambientes de demonstração. O primeiro ambiente foi do Inmetro, do ambiente de demonstração de cidades inteligentes do Inmetro, pela BDI, enquanto era da BDI, e ele serviu de referência para vários municípios. E serviu de referência, por exemplo, para Campinas e Juazeiro do Norte. E eles usam essa tecnologia que a gente modelou para criar. E também o Living Lab de Itaipu, que foi o modelo que eu consegui conceber, que usa esses modelos. Então, a base hoje estruturante já existe. Ela tem que ser só aplicada de uma maneira que vá atender a vocação municipal dentro dos seus insumos. Eu posso ter uma Smart City para agronegócios, para o comércio, para a indústria, para a formação de turismo. Então, o modelo e a vocação tecnológica vão depender de alguns conceitos e a forma que a gente cria um plano mestre de cidades inteligentes. Bom, essa é uma referência, um pouquinho para a gente entender como fazer essa tecnologia, a importância dessa tecnologia ser aplicada na criação de cidades inteligentes e, obviamente, numa rede integrada que permita a troca de informações entre todos. É isso. Obrigado.